Bom dia, a paz do Senhor Jesus a todos nesta manhã. Eu estou aqui pela parte da manhã em Macapá, estado do Amapá. Para quem não me conhece, eu sou a irmã Núbia, né? Sou pastora de um ministério independente, Semeando em Vidas. É um ministério pentecostal, semeando em vidas. Estamos há 6 anos fazendo esse trabalho para a honra e glória do nome do nosso Deus. E muito tem o Senhor nos agraciado com a sua graça, com a sua misericórdia, com o seu amor, para executarmos esse trabalho, que não é fácil, é árduo, né? Pregar esse evangelho hoje, a vidas que precisam, que necessitam, não é fácil, irmãos. Mas eu não estou aqui para falar do ministério, eu estou aqui para contar um pouco do meu testemunho, daquilo que Deus tem feito na minha vida de 2020 para 2021. Muitos que conhecem sabem que estão em intercessão pela minha vida ainda, orando por mim. Sabe que eu, em 2020, pelo mês de outubro, eu recebi um diagnóstico, né? O qual eu não esperava, irmãos, eu não esperava mesmo passar por todo esse episódio. Mas uma das coisas que sempre o Senhor me trazia no meu coração é que nós devemos estar em oração em todo tempo, né? Fora de tempo, buscando a presença desse Deus maravilhoso que é o nosso Deus. Nosso Deus, ele é muito lindo, irmãos. Ele é maravilhoso, ele é cheio de amor, cheio de graça. E eu tenho visto isso e tenho visto o amor de Deus, né, se manifestando assim de uma maneira extraordinária na minha vida. E eu estou aqui para testemunhar um pouquinho do que eu passei, do que eu vivi. Foi um ano, né? Já feito um ano, fez em outubro agora, né? E para honra e glória, muita vitória. O processo não foi fácil. Quando eu recebi o diagnóstico de câncer de mama, né? Apenas era um câncer de mama. Mas quando começaram a se realizar exames, né? Os primeiros exames que o médico mastologista me pediu, ao fazer meus exames de rotina, aí foi diagnosticado este nódulo. E eu deixo bem claro aqui para as mulheres, servas de Deus, mulheres que vão ver esse vídeo aqui, eu não fui negligente comigo mesma, com o meu corpo. Eu sentia o nódulo, mas como eu estava desmamando meu filho mais velho, no meu pensamento era que era um nódulo de leite, né? Mas eu fazia todos os meus exames, todo anualmente, sempre fiz. E foi quando no mês de outubro, no meio da pandemia toda que estava acontecendo, então eu esperei amenizar um pouco a situação. E aí foi quando eu fui procurar, né, o meu médico, fiz exames e no exame de mamografia testou lá um nódulo. Então foi pedido para analisar melhor esse nódulo e foi quando deu uma suspeita de Bihaides 4, que eu nem sabia o que era Bihaides 4, né? Mas eu sou muito curiosa. Fui lá, pesquisei no YouTube e fui vendo do que se tratava. Então não era só um assuntozinho inofensivo, era algo muito sério. Conversei com meu esposo, já fui preparando ele, começamos a orar. Mas aí, quando eu fui encaminhada para um mastologista, esse mastologista pediu os exames, né, para verificar, né, esse nódulo, né, e ele logo nos aconselhou, conversou muito conosco, um médico muito querido aqui do nosso estado, né, onde eu me tratei numa oncológica do Brasil particular, pelo nosso plano de saúde. Nós temos um plano de saúde, né? E isso tudo é provisão do Senhor, amados, porque a gente não tinha condições mais de continuar com o plano, porque o aumento todo ano vem absurdamente. Então a gente já contava em tirar o plano de saúde. Mas aí o Senhor nos deu força e graça para continuar com esse plano de saúde, né? E nos exames que eu quero mostrar para vocês, ó, vou virar aqui um pouco a câmera, né? Mostra aqui o imunohistoquímico, que é um exame que ele vai mostrar,
né, que realmente se tratava de um câncer de mama, né? Aqui tem o histopatológico, né? Eu vou aproximar um pouco a câmera. O histopatológico, ele também aqui diagnostica aqui na conclusão, bem aqui onde está o meu dedo, deixa eu ver se eu focalizo melhor. Aqui onde está meu dedo, ó. Ele está dizendo assim, a conclusão, que eu vou ler para vocês. Carcinoma mamário invasivo, grau histológico, Nostigan 1, grau 2 na amostra avaliada. Então, ele foi diagnosticado como um grau 2, né? Um grau não tão agressivo, né? E que nós precisava logo de tratamento. E o tratamento adequado seria começar a fazer uma quimioterapia. Não podia mexer. Porque em meio a outros exames que eu fiz, como tomografia, ressonância mamária, eu fiz a tomografia e na tomografia apareceu um nódulo no meu estômago. Então, eles precisavam analisar esse nódulo, se era em relação ao nódulo da mama. E quando eu fui encaminhada para outro médico, numa outra clínica muito requisitada aqui do estado, e o médico descobriu esse nódulo, porque nenhuma endoscopia que eu fazia aparecia. Então, eu fui enviada para esse médico, ele conseguiu descobrir um nódulo chamado giste, né? Era um outro tipo de câncer no meu estômago. Nessa endoscopia que foi feita, então foi feita a biópsia do estômago. Na biópsia do estômago, esse médico descobre um outro nódulo no meu fígado. E nessa caminhada, eu tive que fazer biópsia do fígado, né, desse nódulo do fígado, o qual foi diagnosticado como um câncer relacionado ao da mama. Então, um câncer com metástase que correu para a rede sanguínea e já foi aparecendo no meu fígado. Comecei em maio, eu vou resumir muito, porque né, é muita coisa, irmãos. Então, em maio eu comecei a fazer a quimioterapia, né? Meu médico me aconselhou, né, o oncológico, o Dr. John, né? Ele me aconselhou e disse assim: "Olha, dona Núbia, muitos pacientes não sentem nada em relação à quimioterapia, mas outros sentem, né? Eu não sei como vai ser a sua reação. Nós vamos trabalhar em cima disso." Eu senti muita reação. Da primeira quimioterapia, eu sofri muito mesmo, porque parecia que era um fogo que corria da minha cabeça para os meus pés, uma quentura, parecia que queimava por dentro. Eu sofri muito mesmo, irmão, com muitas dores, sentia muitas dores no fígado, sentia muitas dores no estômago, meu abdômen era todo o tempo inchado, né? Quando passava aquela fase, aí normalizava, mas aí eu já entrava numa outra quimioterapia, então era uma bomba atrás da outra, né? Fiz, eu fiz quatro sessões de quimioterapia da Foch. Depois veio mais 12 sessões de quimioterapia mais leve. Toda semana eu tinha que fazer. Toda semana eu tinha que fazer. Então, assim, foi um processo muito doloroso. Mexeu muito com o meu psicológico, passei por momentos muito difíceis. O pensamento era pensamento de morte, que eu ia morrer, que não ia dar certo. Mas eu louvo ao Senhor porque Deus colocou um esposo maravilhoso que me abraçava, me dava palavras. A igreja orando, muitos irmãos no Maranhão, né? Os irmãos de Minas Gerais, a minha irmã que mora no Maranhão começou a levantar grupos de oração, de intercessão pela minha vida e que ainda estão intercedendo até hoje. O irmão Lidinaldo, que eu não conheço, um abraço, meu irmão. Eu já lhe amo demais, demais, no amor em Cristo Jesus. E se Deus me permitir chegar um dia aí na sua igreja, quero levar meu testemunho de vitória do que o Senhor fez na minha vida, né?
aos pastores, pastores abençoados que estão orando, que estão intercedendo. Eu fiquei sabendo da agora, falando com a minha irmã, que até o meu nome foi levado para a convenção. Esse Deus é glorioso demais, amados. Deus, ele cuida. Deus, ele cuida de quem cuida da sua obra. Quando nós nos dispomos em cuidar da obra do Senhor, em cuidar do que é de Deus, Deus, ele não te deixa só na embarcação. Pode levantar a tempestade mais forte que se levantar, o vento mais forte. Deus, ele está cuidando de você e ele vai cuidar. Você não fica sozinho, você não fica na mão. Alguém pode dizer, ah, Deus abandonou, Deus deixou na mão. Deus não deixa ninguém na mão. Deus, ele é amor. E eu tenho visto o amor de Deus. Olha, eu quero mostrar para vocês só um pouco dos exames que eu tive que realizar, né? Exames feitos todos pelo plano de saúde, tá? Ó, quero mostrar para vocês aqui, né? Um pouquinho aqui dos exames. Aqui são tomografias, exames. Aqui são muitos, irmãos, são muitos exames, né? Exames de ultrassons que eu tinha que fazer direto para monitorar tanto a questão do fígado como da mama, né? Aqui são outros exames agora bem recentes, que eu vou falar depois sobre esses exames bem recentes que passei em agosto pela cirurgia do estômago e do fígado para retirada dos nódulos, né? Já fiz 4 meses, agora em dezembro, de operada. Então, esse mês agora em dezembro, dia 16, eu fiz a cirurgia da mama. Ainda estou me recuperando, estou com 8 dias de operada das 2 mamas. Foi feita a retirada do nódulo e foi injetado gorduras que foram retiradas do meu abdômen para injetar nas 2 mamas para igualar, né? Deixar tudo ajeitadinho. Glória a Deus. Deus cuida tudo perfeito. Mas antes dessa cirurgia, eu fui encaminhada para fazer um exame que ele se chama PECT do corpo inteiro. Ele é um exame que não tem aqui no nosso estado. E eu tive que ir para Belém do Pará para realizar esse exame, né? Esse exame ele é parecido como se fosse uma tomografia, né? Ele tem uma diferença porque você recebe uma medicação na veia, ele te dá um soninho e de lá você fica 1 hora esperando o remédio fazer efeito no teu corpo para tu poder entrar na máquina. E aí quando eu realizei, orei para Deus com meu esposo, ele foi comigo, me acompanhou. Amado, Deus cuida de tudo. Eu não tinha onde ficar em Belém, não tinha dinheiro para viajar, mas o Senhor proveu. Deus usou pessoas assim do nada, da hora, que nos abençoou, enviaram Pix pra gente, né? E Deus colocou uma família maravilhosa, né? Vou falar o nome dela aqui, eu acho que ela não vai achar ruim, né? Mas a irmã Thelma e a irmã Isabel são pessoas abençoadas por Deus. Cuidaram da gente como príncipes e princesas, gente. Comida de hotel, cama, um quarto pra gente reservado, né? Tudo do bom e do melhor. Nós fomos bem servidos, bem cuidados. Transporte pra gente andar. Nos levou para passear, conhecer um pouquinho Belém, para esparecer um pouco a nossa cabeça. Fiz o exame e não diagnosticou nada. Os médicos, quando viram esse exame que eu cheguei, que eu levei para o meu médico oncológico, ele disse: Dona Núbia, se fosse para a senhora ter algum nódulo, até o da mama era para ter aparecido e não apareceu. Então, glória a Deus, toda honra, toda glória a Ele, igreja, porque Deus ouviu a sua oração, Deus ouviu o seu clamor pela minha vida. Eu vivi um momento desesperador quando eu fiz a cirurgia do abdômen e eu estava atrás na minha casa chorando muito, né? Pedindo a Deus somente, Senhor, eu não vou murmurar, mas eu te peço o teu socorro, só me socorre, só me ajuda. Me dá força nesse momento, porque eu estava sem força. Deus usou uma amiga
que há tempo a gente não se falava e ela entrou em contato comigo e ela tinha uma ajuda para a igreja aqui, né? A gente faz a obra e Deus tem abençoado esta obra, né? Neste lugar. E Deus usou essa moça e ela me convidou para ir numa campanha na igreja dela. E eu disse pro meu esposo: amor, eu preciso ouvir algo de Deus para minha vida, porque eu tô sem força, eu tô desencorajada. Essa batalha tá me sugando e eu preciso, né? E quando eu fui, Deus usou muito o pastor desta igreja. E ele falou como nunca ele falou para ninguém. Ela mesma me disse: nunca eu vi Deus usar ele como Deus usou ele naquele dia para a tua vida. Nunca que ele fez isso. Ele mandou eu olhar nos olhos dele e dizer: você já está curada. Deus manda dizer para você que você já está curada. Que é somente para você fazer os 7 mergulhos de Naamã. Para você vir 7 domingos e Deus vai completar a obra do que Ele precisa fazer na sua vida, mas curada dessa doença você já está. Eu senti Deus naquele momento, eu tomei posse. E desde aquele momento eu senti que Deus me curou, igreja, porque eu não conseguia orar, eu não tinha força para me ajoelhar, eu não tinha força para conversar com Deus, eu só chorava, a angústia era grande, o trauma era grande, o psicológico estava ficando já elevado, né? Mesmo tendo tratamento psicológico e tudo, né? Com psicólogo, com fisioterapeuta, com fono, né? Todos esses médicos eu estava sendo acompanhada, porque a quimioterapia ela mexe com todas as áreas do corpo. Então eu não estava mais aguentando e Deus chegou com o milagre dele. Foi quando eu comecei a orar, ter força para orar. Eu comecei a orar, comecei a guerrear dentro da minha casa, comecei a expulsar toda enfermidade, todo o mal que estava se levantando contra a minha vida, contra o meu lar, todo espírito de morte. E o Senhor começou a me usar poderosamente dentro do meu lar, igreja. E Deus começou a mover as águas, Deus começou a trabalhar de uma forma tremenda e gloriosa, igreja. As pessoas olhavam para mim e diziam assim: Núbia, mas tu nem parece ter essa doença, Núbia. Eu acho que as pessoas têm um pensamento muito errado em relação do que é o câncer, né? O câncer ele não é mais poderoso do que o nosso Deus. Sim, tem muitas pessoas debilitadas, pessoas que estão debilitadas em leitos de hospital ou fazendo tratamentos porque não teve o amparo, né, que eu tive, amados. Eu tive o amparo de Deus, do meu Pai. O meu Pai cuidou de mim, o meu Pai me amparou, o meu Pai ouviu o seu clamor, o meu Pai ouviu as tuas orações ao meu favor. Quando o nome da Núbia foi levado nesses 4 cantos dessa terra, e pessoas começaram a interceder, a orar pela minha vida. Eu quero dizer através desse meu testemunho que há uma esperança viva, e ela se chama Jesus Cristo. As pessoas estão se entregando fácil demais, desmerecendo o poder de Deus, diminuindo o potencial desse Deus. Esse Deus é tremendo, irmãos. Ele pode curar, ele pode levantar dos mortos, ele pode ressuscitar. O Senhor ele só precisa que tenhamos fé nele, uma fé viva, uma fé a ponto de agradar esse Deus, porque se não houver fé é impossível agradar a Deus. Como é que eu vou agradar a Deus se eu não tiver fé? E a fé, ela vem montada de muitos fatores, e um deles é a atitude. É nós tomarmos atitude diante do problema, da situação que estamos passando. As pessoas choram, se emocionam com o testemunho de alguém e dizem: nossa, que lindo que Deus fez na vida dela. Mas quando se trata de si mesmo, irmão, é aí que Deus quer que você viva a sua experiência com Ele.
Se Deus permitiu um processo na sua vida, é porque Deus está querendo que você viva um processo lindo, que você viva suas próprias experiências, não só dentro das experiências dos outros, porque isso é vazio, né? Isso não vai funcionar, é bonito, é alegre, a gente se emociona, mas viva tuas próprias experiências. E as experiências que 2020 para 2021 eu tive que passar. Comecei um final de ano de 2020 pensando como era que eu ia lidar com esse problema. Como era que eu ia enfrentar, eu não sabia. Eu não sabia como era que ia ser. O que eu pensava era, nossa, vai ter um tratamento, que legal, isso vai resolver. Mas eu não sabia que esse processo ia doer tanto, que esse processo ia me mastigar tanto, que esse processo ia me diminuir tanto, que ia mexer com o meu eu, que ia mexer com muitas coisas dentro da minha vida que não estavam bem diante de Deus, e Deus precisava mudar em mim, igreja. Deus precisa mudar muita coisa no meio da sua igreja, no meio do seu povo. Porque muitas das vezes nós queremos andar de qualquer maneira, nós queremos viver de qualquer maneira, nós queremos nos comportar como igreja do Senhor de qualquer maneira, não respeitando muitas das vezes nem a nave da igreja, não querendo respeitar nem mais a entrada da igreja, já queremos andar como o mundo anda, e não é desse jeito. Não é desse jeito, igreja. Requer princípios, requer valores, requer respeito pela presença de Deus. Você vai diante de uma autoridade desse mundo, de um prefeito, de um governador, até do presidente. Você não vai de qualquer maneira, você vai procurar colocar a tua melhor roupa que você tiver para se apresentar. E para Deus, irmão, nós estamos desvalorizando Deus. Não se há mais o temor no coração. As pessoas já estão abandonando a fé em Deus para trocar pelas coisas do mundo. E Deus, ele não quer isso. Eu estava com muitos projetos, muitos sonhos para a obra, mas não era isso que Deus queria. Deus queria primeiro me parar um pouquinho. E tem um louvor que diz assim: a sós com o Pai, né? E ele fala: filha, eu precisei criar tudo isso para parar um pouquinho, para você conversar comigo. Porque às vezes nós dizemos, ah, mas eu faço muita obra de Deus, mas às vezes não temos mais um particular com Deus, não temos mais uma intimidade com Deus. Há quanto tempo, quanta gente deixou de ter o seu secreto com Deus, a sua intimidade com Deus? Já não tem mais, igreja. Já não há mais aquele fechar de porta, aquele secreto com o Senhor. Hoje as pessoas estão focadas muito nas redes sociais, as pessoas estão focadas muito no seu YouTube, né, na sua fama, em que o seu canal vai crescer e que vai ganhar muito dinheiro, porque as pessoas estão assim, né? Interessadas em ganhar muito dinheiro, em viver uma vida confortável, boa. Não que isso seja pecado, eu não estou aqui dizendo que você tem que viver uma vida pobre, miserável. Não. Todos nós queremos um conforto melhor, mas nós precisamos aprender a priorizar o nosso Deus na nossa vida. Deus em primeiro lugar, vai dar tudo certo. Buscar o reino de Deus e a sua justiça, vai dar tudo certo, porque Deus conhece as nossas necessidades. Nessa cirurgia que eu tive que fazer agora, dia 16 de dezembro, eu tive que pagar mais de R$ 2.000 por fora, por causa da parte estética, que o plano não cobria. Eu não tinha esse valor, igreja. Eu não tinha esse dinheiro. Mas o Senhor criou a situação, que Deus levantou pessoas. E o Senhor disse para mim, filha, eu já tenho te ensinado, só descansa, não fica preocupada. Não te preocupa. Só descansa, mulher. Para de ficar ansiosa ou preocupada. Você não precisa pedir para ninguém, só descansa.
O Senhor me perdoa mais uma vez minha fraqueza. E eu parei, eu disse, não vou pedir, não vou me endividar. Porque assim não é Deus agindo, assim é o homem agindo. E como é que eu vou contar o milagre? Se eu fui quem fiz, não foi Deus. E eu parei, fui dormir, fui descansar. Eu disse, amanhã eu tenho que estar naquela clínica, Senhor, para fazer um procedimento antes da cirurgia na quarta-feira. Tinha que fazer um procedimento na mama, que era injetar um agulhamento, chamado agulhamento, que é um aramezinho, que ia ficar pressionado aonde era a área do nódulo, que não tinha mais nódulo. Jesus me curou. Aleluia. Ele fez com que o nódulo sumisse, desaparecesse. Aleluia. Até o do fígado já estava diminuindo antes da cirurgia, mas eu ainda não tinha feito esse exame. Então eu passei pela cirurgia. Foi uma cirurgia que não foi fácil. Eu tive um surto de ansiedade dentro do hospital. Eu vivi um momento desesperador, eu tinha medo, eu queria sair de lá fugindo, mas isso é uma outra história também. E aí, irmãos, né? Na quarta-feira eu estava indo no carro com meu esposo para fazer esse agulhamento e chegou uma mensagem. Alguém tinha mandado lá um valor de R$ 500. E aí o Senhor usou uma amiga que me doou mais R$ 600. Outro já foi e mandou mais R$ 200, né? E assim foi aparecendo dinheiro que não tinha da onde. Deus é tremendo, igreja. Ele cuida, ele cuida, ele cuida. Até na hora lá, eu já tinha subido para sala de cirurgia e meu esposo ficou na recepção junto com uma irmã que ia me fazer companhia após a cirurgia. E a cirurgia foi bem cedo, foi 8 da manhã. Eu fui a primeira. E essa pessoa foi lá no hospital deixar um valor de R$ 500 para nos ajudar. Hoje eu passo por muita mudança, alimentação, né, suplementação, né? Alguém até disse assim, mas Núbia, tu faz teu tratamento pelo SUS, porque eles dão, né, suplemento, né? Núbia, tu tu não te aposentaste, tu era para ter pedido um auxílio doença, porque tu precisa. E eu disse não. Porque eu disse para Deus que eu não queria, não era o dinheiro. Porque dinheiro, ele não compra felicidade, ele não compra cura. Ele supre a necessidade. Eu disse para Deus, Senhor, tá aqui os papéis do auxílio doença. Não é isso que eu quero a minha cura. Eu quero a minha cura, Senhor. Eu não quero dinheiro. Porque dinheiro, a gente com saúde, a gente trabalha, a gente adquire. Mas a saúde, Pai, é só tu que podes dar, Senhor. E eu pude ver o milagre, a providência do Senhor. Até aqui o Senhor nos ajudou. E Ele está pronto para ajudar todos os dias, igreja. As minhas lágrimas não são de tristeza, mas de alegria pelo que Deus está fazendo tudo novo na minha vida. Eu tinha meu cabelo bem enroladinho, né? A raiz dele era bem enroladinha. Olha o que Deus me deu. Um cabelo novo que tá crescendo aqui, uma raiz lisa, ó, do cabelo. Você tá vendo? Que Deus fez. Minha sobrancelha já tá aqui, ó, os pelinhos já crescendo. Minha pele, Deus cuidando. O meu corpo, nunca perdi peso, nem aumentei exageradamente. Faço caminhada, me exercito. Ainda não estou liberada para academias, porque isso só depois que passar toda a recuperação dessa cirurgia. Mas é necessário eu continuar cuidando da minha saúde. Hoje muita coisa mudou sim, sabe por quê? Porque um dia eu fiz uma oração.
O meu último filho, eu tenho 3 filhos, garotos, meninos, que são bênção. Joabe, Josué e Jonatas, 3 presentes de Deus. 3 peças lindas que Deus me deu. Eu disse no meu último filho, Senhor, eu não quero ter mais filhos, já tá bom. Eu queria uma menina, mas não veio. Então, eu tô feliz pelos filhos que tu me deu, que são príncipes, que são lindos, e eu vou cuidar muito desses garotos. E eu disse, eu vou cuidar da minha saúde, Senhor, porque tem coisas, às vezes eu não me sinto bem. Eu sentia muito cansaço no meu corpo, era só o que eu sentia, cansaço. Cansaço, irritação, eu senti uma irritação muito grande, um cansaço mental muito grande. Eu sentia que tinha algo errado. Eu disse, Senhor, eu só quero cuidar da minha saúde, que o Senhor me cure, que o Senhor traga para fora o que tiver de errado. E hoje eu sou monitorada da cabeça aos pés por Jeová. Como o Senhor tem cuidado de mim, faço exames direto. Eu tenho uma pasta ali com muitos exames de sangue que é feito, né, para manter o controle do fígado, para estar verificando a questão do estômago. Minha alimentação mudou muito, não que eu comia muito besteira, essas coisas. Eu já nem comia porque desde a gestação dos meus filhos eu tive que passar por dietas, então essa dieta continuou mesmo eu já depois de ter tido os meus filhos. Mas tinha algo que não estava legal comigo. Tem coisa que é para Deus fazer, o que foi para Deus fazer, ele fez. Mas tem coisa que é para medicina, igreja, né? Nós não podemos ser ignorantes quanto a isso. E Deus, ele fez a sua parte, está fazendo, que é cuidando de mim, me recuperando, me restaurando, né? E hoje eu estou aqui para glorificar o nome desse Deus. Toda a honra, toda a glória seja dada a ele. E agradecer a cada servo do Senhor que se levantou. A irmã Noêmia, lá na França, mulher de Deus. A Karen, que eu não conheço, que é uma sobrinha dela. Que eu creio que são mulheres de Deus. Mulher de Deus não é só aquela que está lá no altar pregando, não. Com o nome estampado, não. Mulheres de Deus tem muitas nos bastidores. Que Deus está usando tremendamente, demonstrando o amor do Pai por aqueles que precisam. E eu senti que eu sou muito amada por esse Deus, por isso que eu amo muito Ele, porque Ele me ama muito, muito mesmo, aleluia. E um louvor que me marcou nessa trajetória é aquele descanso, porque antes de eu saber o diagnóstico, Deus já tinha falado para mim que eu ia passar por um processo de câncer. Deus falou para mim, igreja. E aí esse louvor ele fala: descansa, quem te prometeu garante. Descansa, esse mal não é pra morte. Já tenho a tua vitória, só precisas descansar. Aleluia. E eu termino aqui meu testemunho. Quero mandar um beijo e um abraço a todos aqueles que estiveram orando. Continue orando ainda, viu? O pior já passou. Mas eu preciso e continuo precisando das suas orações pela minha vida. Que o Deus abençoe a cada um de vocês. Amados do meu coração, amados de Deus.